Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma live com a Débora Hoffman. Ela é designer e ilustradora. Tá? É muito interessante o trabalho dela. Eu fiz alguns stories compartilhando o perfil dela, o arroba dela, porque ela consegue pegar embalagens de produtos que já existem e faz uma releitura do jeitinho dela. É muito bacana o trabalho dela. Além disso, ela faz outras coisas. Ela faz quadrinhos de família, também uma coisa mais linda. E também atua como designer, né? Então, a live de hoje, a gente vai entender como é que funciona o trabalho, noção aí de como que é o trabalho de uma designer. Vai ser bem legal. A Débora acabou de entrar. Tem mais gente entrando. Boa noite, Wagner. Tudo bem? Olá, Débora. Tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Tudo jóia. Tá me vendo bem? Me ouvindo bem? Sim, eu também, né? Você também tá me Tudo vendo. certinho aqui. Ah, Maravilha. tá ótimo. Ah, legal. Débora, eu quero te agradecer por aceitar meu convite, tá? Imagina. Obrigada por falar, compartilhar com a gente, né, a sua jornada e tudo mais. Acho que vai ser muito bacana o que Obrigada você pelo tem a dizer aqui convite. para o nosso audiência. Ah, imagina. Débora, para a gente começar o papo aqui, né? Uhum. Me conta, você sempre foi artística, sempre teve essa habilidade, sempre teve esse dom, desde criancinha, ou foi alguma coisa que mais velha você começou a se interessar? Foi desde, assim, de sempre. Eu sempre gostei de criar muito as minhas coisas, inventava muito, aquela coisa, né? Inventar moda. E aí Uhum, e assim, desde cedo, meus pais sempre me apoiaram muito e me colocavam em cursos livres, assim. Então, quando eu acho que eu tinha uns 10 anos, eu comecei a fazer aula de ilustração de moda, e aí eu criei um blog. Aí eu ia fazer uhum. coisas tipo assim, pra eu entender do blog. Aí até eu tava comentando no curso que eu tô dando agora, né? Eu falei, com 13 anos eu fiz um curso no Sebrae, né, para empreendedor, para eu saber como que eu administrava meu blog. Então, assim, eu sempre gostei muito de aprender, de produzir as minhas coisas. E, assim, eu também sempre me interessei por várias áreas. Então, eu era um pouco de ilustração, mas aí eu comecei a explorar fotografia. Então, eu sempre fui muito incentivada a explorar e ver onde que eu ia. Mas isso, assim, eu sempre tive. Que bacana, você devia ser a mais jovem da turma lá do Sebrae. Se bobear até Com, hoje, foi a mais jovem. com certeza. Era pra, como fala, balancear a idade média, assim. Aham. Tinha o pessoal de 60 e poucos, né? E Uns você lá de 30 pelo 13. menos tinha. Que maravilha, que legal essa iniciativa, né? Aos 13, muita gente não está pensando nisso, não, né? É. Então, você mostrou aí uma iniciativa diferente. E você morava aqui no Brasil na época, né? Como é que foi escolher fazer o curso em Portugal? Como é que foi essa Uhum. jornada de escolher a faculdade? Sim, então, eu morei muitos anos no interior, e aí, quando eu tinha 15 anos, eu mudei para São Paulo. E aí eu queria no começo fazer aula não, faculdade de artes visuais. E aí eu tentei, fiz o vestibular, eu queria fazer na Unesp, e eu não passei por três candidatos. E aí, e aí eu até, eu queria muito, enfim, eu não, até conseguiria entrar se fosse, por exemplo, em Bauru, mas eu queria ficar em São Paulo. E aí, pronto, entrei e não entrei, e aí eu entrei no cursinho. Só que pra mim, era todo mundo me olhava torto no cursinho, né? Que todo mundo entra no cursinho pra fazer engenharia, medicina, e eu tava lá Medicina. pra fazer artes. Aí sim, a galera já tava assim. E aí, uma amiga minha, um dia, depois de uns 3 meses que eu já tava fazendo o cursinho, essa minha amiga falou: Ah, você já viu alguma faculdade fora? Você tem interesse? E aí eu, não, eu nunca vou sair do Brasil, eu não quero, minha família. Pra mim não era algo Que que eu você cogitava. considerava, né? Uma possibilidade. Mas Uhum. também nunca tinha olhado como funcionaria. E aí, pronto. Aí eu pesquisei, ela falou: Ah, vem em Portugal, né? Que talvez seja mais fácil, porque você já fala a língua e tal. E aí era no dia seguinte, abria as vagas, e aí eu conseguia com a nota do Enem, porque no Enem eu tinha ido muito bem. E aí as faculdades, por exemplo, aqui em Portugal, eles usam só a nota da sua área específica. Então, matemática, tudo, eu tinha ido super mal, não contou. E aí, Então, só considerou. contou Aham. humanidades. Então, aí com isso eu consegui entrar e foi quando que eu me interessei, né? Fui atrás das faculdades que eu gostava aqui e tudo. E aí foi assim que eu me interessei para vir para cá, porque eu vi que minha nota dava, eu falei: Ah, então tá ótimo, já vou entrar. Legal.
O Rafa perguntou, né? Ela é minha da Pringles, né? Sim, você fez a embalagem também, né? Entre Isso, outros isso. produtos. Legal. Então, assim, aí você viu que em Portugal daria certo, Uhum. né? E como que foi, assim, essa mudança, né? Você já conhecia Portugal? Você foi com a sua família ver uma casa, conhecer a faculdade? Como é que foi isso? É muito Assim, caro também? Enfim, conta pra gente. tá. Eu já conhecia, eu já tinha vindo visitar. Eu vim em 2017 e eu me mudei mesmo em 2019. Mas quando eu vim visitar, eu não tinha pretensão. Então, eu não olhei com esse olhar Olhar atento de de quem moradora, muda. né? E eu vim só, assim, quando eu falei pra você, eu sou meio me dá na telha, eu quero fazer fácil, né? Tipo assim, quando eu decido, eu vou atrás. Mas eu não tinha família aqui, não conhecia absolutamente ninguém. Eu mudei, falei, quero Portugal, vou para Portugal. Vim sozinha, não tinha conhecido a minha faculdade, não sabia nem como que era a instalação, assim. Até depois os meus pais vieram me visitar na minha formatura, minha mãe até brincou, se eu soubesse que era assim, talvez eu não tinha deixado muito, porque é muito antigo, né? A minha faculdade é uma das mais antigas, então a infraestrutura ela é muito diferente, né? Não é ruim, ela só é um pouco diferente. Sei. Qual Mas faculdade que você é a fez? Belas Para o pessoal ficar Artes sabendo? de Lisboa. Belas Desculpa, Artes. nem falei. Mas em questão também de preço, eu lembro que era uma coisa que fazia sentido, porque uma mensalidade de uma particular, na época, né, faz 3 anos, o euro mudou, talvez hoje não compense tanto quanto Uhum. compensou na época, mas manter uma mensalidade em São Paulo, eu sabia que assim que eu entrasse na faculdade, eu queria sair da casa dos meus pais. Então seria também outro aluguel, todos esses gastos comparado a mudar para cá meio que se equivaliam. Então, ai, desculpa. A gente pensou, bom, na Europa você vai conseguir ter mais contato com arte, né? Com isso, vai conseguir se expor mais. E realmente Uhum. eu vejo que é um privilégio, porque até eu falar, eu estudei uma obra, eu consigo, se eu pegar um avião, eu consigo ir lá ver, e foi isso que eu fiz, né? Então, esse foi o termômetro para ficar, para vir, né? Que legal. E as matérias que você teve na faculdade? Escolher designer foi fácil, né? Você queria artes visuais. E aí Uhum, você começou a ver a grade curricular, falou, poxa, tem matérias que eu vou gostar. E aí uhum. você escolheu design, como é que foi? Então, eu tinha feito, durante o ensino médio, eu fiz um técnico em comunicação visual. Então, eu já sabia mais ou menos os preceitos, assim, como que eu poderia, qual seria mais ou menos o caminho, mas eu queria artes visuais porque era algo mais amplo. Eu não ia ter que mexer, talvez, tanto com a parte digital, seria um pouco mais a coisa artística mesmo. Só que, ao mesmo Uhum. tempo, eu tinha muito medo que não ia dar dinheiro. Para mim, ninguém me colocou essa pressão, meus pais nunca falaram isso para mim, mas eu venho de uma família de advogados, então eu olho e falo assim: e se eu falhar? E se eu escolher essa profissão e Não não dar conseguia certo? andar sozinha, né? Ficar dependente dos pais para sempre, é E complicado. aí eu pensei várias vezes isso, porque também é um tabu muito grande na parte de artes, que arte não dá dinheiro. Então, eu até vi muitos amigos meus deixando de fazer essa faculdade porque não tinham um apoio para continuar. Mas, então, como que Uhum. eu escolhi propriamente? Eu estava primeiro eu quis fazer jornalismo, que eu falei, no começo, né? Falei, talvez desenho não vá para frente, então eu vou tentar fazer jornalismo. Aí eu vi que eu ia ser um pouco infeliz, porque eu não queria só comunicar, eu queria criar algo material, visual, né? E aí eu pensei, então eu vou para arquitetura, porque talvez eu tenha mais mercado de trabalho. E aí eu lembro um dia que eu tinha colocado na cabeça que no outro dia eu ia ter que escolher, né, qual que era a matéria que eu ia prestar. E eu lembro que eu chorava, eu falava assim, eu não consigo me ver arquiteta, ter que estudar cálculo, essas coisas eu vou sofrer muito. E aí eu lembro que eu Uhum. sentei com a minha mãe e ela falou assim, não, se essa sua escolha vai ser, por exemplo, artes, vai. Você, assim, graças a Deus, se der errado, a gente consegue contornar de alguma forma. E eu Você coloquei é na minha cabeça. nova, né? Poderia É, recomeçar se fosse o com caso. certeza, mas na época pra mim era uma coisa Né? absurda, né? Não conseguia ver, planejar. Aí eu lembro que quando eu decidi que eu ia fazer primeiro artes,
eu coloquei, bom, se der errado, eu faço direito. E aí eu falei pra faculdade de direito, né, no caso. E aí tava sempre isso na cabeça. Se eu acabar a faculdade e ver que não é isso, eu me comprometo a fazer outra faculdade. Mas aí, quando eu não passei e fui ver as faculdades aqui, quais eram as faculdades que tinham disponíveis, ou tinha audiovisual ou tinha design. Só que a minha faculdade foi de design de comunicação. Então, ela não é propriamente. Não foi assim, vamos descobrir todos os softwares de design aqui. Não, era muito mais. E até isso foi um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, porque eu tive que descobrir por mim mesma quais eram, como eu iria aplicar a teoria que eu estava aprendendo, mas aqui a Faculdade de Belas Artes ela é muito para você ter um pensamento crítico. Então, você vai fazer essa peça. Por quê? Qual é o background disso? A história. Você não é muito eles criaram muito uma consciência no que eu estou fazendo e qual é o peso que eu posso ter na sociedade com o trabalho. Então, isso é ótimo, né? Porque você está criando pessoas muito mais críticas para fazer as coisas, mas ao mesmo tempo, talvez não tão preparadas para o mercado de trabalho, porque não era o foco, né? Era mesmo só criar. Então, a minha decisão foi, entre audiovisual, que eu não consigo, não iria conseguir, e design, vou para design. E as minhas matérias, que você tinha comentado também, elas, assim, tinha a parte base de design, então, história do design, história da arte, essas coisas básicas, que era meio que para todo mundo, e aí você poderia escolher nas optativas, e aí até tinha a opção de fazer um minor, que era você pegar todas as matérias, os 3 anos inteiros, e aí você saía mais ou menos com uma especialização. Que eu acabei, no começo eu não sabia qual era o minor que eu ia escolher, então eu sempre fui escolhendo matérias de ilustração, de design, de tipografia, coisas que tinham a ver. Então eu fui escolhendo essas matérias que foram meio que direcionando no meu trabalho. E acho que é isso. Legal, o Gabriel aqui quer fazer uma parceria com você, ó, quer te incluir nos projetos dele. Olha, de Santos. Depois vamos conversar. Legal, quem sabe, né? Já tem um job aí. Bacana. E aí você aprende também a produzir ou desenhar objetos, tipo um carro, uma cadeira, uma bicicleta, ou é mais a questão artística mesmo? Lá na minha faculdade, eu não tive isso. Mas, por exemplo, eu sei de outras faculdades aqui em Lisboa mesmo, que elas, por exemplo, tem uma faculdade que tem design global. E aí você vai aprender, design têxtil, design de produto, essas coisas não. Você poderia escolher dentro das matérias optativas fazer, porque na minha faculdade também tinha a faculdade de design de produto. Não, era design de equipamento. E aí você podia pegar uma matéria dessas e explorar isso. Mas não foi meu caso, mas tinha a possibilidade. Ai, que legal. Então, também você quer aprender depois quais são os aplicativos ou softwares que você usa para desenhar, para fazer as suas artes, seu design mesmo. Assim, na minha faculdade, eles poderiam me ajudar, mas eu também, isso foi muito do meu interesse. Então, eu queria começar a fazer, no caso, eu não fazia muita embalagem na faculdade, mas eu sabia ali o caminho, eu estudei a teoria de como fazer as coisas, né? Então, eu conseguiria aplicar para as várias coisas, para os outros suportes. Mas a questão de ir procurar, de ir querer saber o software, era mesmo minha. E eu acho que, eu não sei se isso é em todas as faculdades, mas eles dão a base e aí quem quer aprofundar, aprofunda. Quem não quer também fica naquilo, né? Faz uma pós-graduação, né? Isso é uma coisa legal de se falar. Porque, tirando a medicina, que você se forma pronto para atuar, a maioria você tem que fazer, claro que na medicina também tem que fazer especializações, mas você pode sair para a clínica médica, já pode atuar. Mas a grande maioria dos cursos, você tem que fazer uma pós, tem que afunilar ali a sua área de atuação, porque você sai muito generalista, assim, sai sabendo um pouquinho de cada coisa. Sim. E o mercado hoje exige que você seja muito, muito bom em alguma coisa. Então, você tem que se especializar para saber o que você está fazendo ali naquela área que você se colocou. Sim. Legal. E você desenhava muito à mão na faculdade? Muito. Ou mais pelo sistema mesmo? Não, eu
desenhar, eu comecei a desenhar muito pela à mão, porque eu não tinha o equipamento. Então, ou eu tinha a mesa, aí eu comprei uma mesa digitalizadora, então eu tinha que conectar no computador e aí eu levava um trambolinho, né, que era meu computador e a mesa para os lugares que eu ia. Então, primeiro eu comecei à mão, então o rascunho básico, eu sempre tenho um caderninho e vou fazendo, as minhas ideias básicas ficam no papel, e aí quando eu queria, e eu passava para o computador as coisas. E aí eu estava quase acabando a faculdade, que aí eu resolvi fazer um investimento de um iPad. Que aí Hum. hoje eu faço tudo pelo iPad, assim, até é uma coisa ruim, né? Porque eu posso trabalhar aonde eu quiser, a hora que eu quiser. Então é 10 da noite, 11 da noite, eu falo, vou trabalhar aqui um pouquinho, que eu adoro. Mas aí você também perde o limite, né, às vezes. Mas É, antes era no papel e agora é só digital mesmo. legal. A hora que dá criatividade, a hora que você se sente inspirada, né? Você vai e faz. E Sim. você sempre foi criativa? Ou a faculdade te ajudou, assim, a ter repertório, a explorar esse lado criativo? Assim, eu sempre fui curiosa, mas eu acho que na faculdade a gente tem o direcionamento da onde a gente pode levar a criatividade. Então, tem muito artista, às vezes renomado, que só pela sua curiosidade você não vai chegar até ele, só querendo, assim. Talvez quando você vai estudar a história da arte, história do design, que são coisas que são, para mim, por exemplo, aqui eram obrigatórias, que eu fui descobrindo, tem tal artista. E aí, o artista contemporâneo que eu gosto hoje, ele veio inspirado desse outro artista que há 1000 anos já faz isso. Então, eu acho que a faculdade, até porque, por exemplo, o design ele não é regulamentado no Brasil. Você não precisa ter uma faculdade para poder exercer o design. Mas eu sou do time que, quando me perguntam, né, você acha que deveria fazer uma faculdade? Eu sempre tipo assim, na minha opinião, eu apoio a pessoa a fazer a faculdade, porque às vezes, crítica que eu nunca ia receber. Não, também não é legal, né? Porque os professores, eles gostam de... Eles estão ali para criticar, então você não vai... você realmente se expõe a um ambiente de ensino. Eu vou mostrar algo, você vai ter que me retornar. Então, eu acho que a faculdade em si, ela ajuda você a se moldar nesse sentido. Por exemplo, então acho que tem que tomar muito cuidado. Porque eu não sabia que a minha faculdade era tão teórica, tão de realmente colocar para pensar mesmo. Talvez, assim, tem amigos que não gostaram disso, eles só queriam aprender o software e pronto, né? Então tem que ter isso, porque a faculdade com certeza molda. Não tenho o Com mínimo certeza. dúvida disso. A faculdade vai te dar uma profundidade, né? Vai ensinar o porquê das coisas, porquê de cada linha, de cada traço. Eu imagino que é isso. E é Sim, com importante certeza. saber a origem das coisas, ou as tendências, né? Da onde veio e tudo Sim, mais, para você conseguir ir em frente e criar coisas com a sua marca, com a sua assinatura, né? sim, com certeza. E eu acho que é a partir de, assim, tudo vem de um porquê que alguém já estudou e você tem que entender, né? Até hoje se discute muito, isso é bonito, isso é feio. Não, não existe. Na faculdade você vai entender, existem teorias, existem regras que você pode seguir ou não, mas tem uma base que alguém já tá ali para você entender, né? A gente tem que se dispor também a estar aberta a entender essas coisas. Legal. Então, uma dica bacana, né, Débora? Quem está querendo começar a desenhar agora e já, enfim, aprender a mexer com um software, vai atrás de um curso do software, né? Sei lá, de Photoshop, Illustrator, não sei qual que você usa, Uhum. e vai aprender a mexer com a ferramenta e boa. Agora, É, quem quer profundidade para conseguir criar coisas novas, tal, é a faculdade que faz mais sentido, né? assim, até hoje eu vejo, quando eu tenho contato com pessoas que trabalham na área, mas não têm a faculdade, você consegue ver, tipo assim, você fez tal e tal coisa. Legal, você sabe mexer no software. Qualquer um hoje abrir no YouTube, você fala passo a passo Photoshop, passo a passo qualquer coisa, e você consegue fazer. Mas eu acho que tem uma diferença muito grande nos porquês. Então, você pode ter pode saber executar muito bem, mas se a sua ideia base não tiver uma teoria, não que tenha que ter sempre, mas você tem que ter uma base ali para conseguir criar com mais profundidade, né? Isso que você falou. Às vezes a gente vê quem não faz ou quem não estuda algo muito raso e que, ok, você consegue fazer, mas realmente a faculdade eu acho que ele dá essa base mesmo, né? Da repertório e tudo mais, é verdade. E quais são os softwares que você usa, assim, para desenhar?
Eu uso hoje em dia eu uso muito o Procreate no iPad, que é o sistema que eles têm que consegue dialogar muito, né, com outros. Então, com esse eu consigo falar com o Photoshop, com o Illustrator, mas antes eu usava muito, muito, muito o Photoshop, porque eles têm muitas texturas. Você consegue baixar vários pincéis diferentes, você consegue produzir muita coisa com o Photoshop. Mas hoje em dia, quando eu preciso criar artes digitais, assim, eu vou no Illustrator, porque lá você mexe mais com vetor, coisas mais planas, assim, né? Sem tanta textura. Então, fico dividida entre esses. Entendi. E precisa ter bastante tempo de experiência, né, para você começar a criar o que você cria hoje, né? Quanto tempo que você põe a mão na massa, assim, que você trabalha nessas plataformas, assim, para desenhar? Desde, assim, de curiosa, eu comecei em 2015 a ver, mas eu comecei a ganhar dinheiro. Eu falo que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ganhar dinheiro com isso, né? Claro. Em 2016. Então, são uns 6 anos por aí. Por aí. Então, eu comecei quando eu fazia um curso técnico. é, e aí eu comecei a aprender algumas coisas. E eu sempre, que nem eu falei pra vocês, estou bem, assim, cara de pau. Precisa fazer alguma coisa, eu faço e consigo vender. Eu lembro até tava falando com as minhas alunas, eu falei, eu vendi uma arte por R$ 5. E tudo bem, tava ganhando. Não, eu não contei a partir daí, né? Mas enfim. É... Precisava fazer uma lembrancinha, qualquer coisa assim. Às vezes a gente tem que, não vai esperar estar 100% bom e 100% perfeito para você conseguir dar as caras, né? Porque hoje eu vejo coisas minhas de 2 anos atrás e eu já acho que eu poderia estar muito melhor. Mas se eu não tivesse começado, se eu não tivesse me exposto, dado mesmo a cara a tapa, eu sei que vão ter pessoas muito melhores que eu, até hoje em dia com mais técnica que eu, mas se a gente não se expor, mostrar e estar disposto, né, a melhorar, a gente não quer sair do lugar. Se eu fosse esperar eu estar pronta para começar, eu nunca teria começado. Então, Muito boa dica, Débora, que às vezes é isso, né? A gente quer tanto perfeccionismo, tem tanto medo do julgamento, das outras pessoas vão dizer. Eu acho que a faculdade é legal por isso, porque te dá você uma desprende. bagagem e você também, além de ser criticada pelos professores e melhorar, eu imagino que do começo da faculdade para o final, você percebeu uma evolução gigantesca, Sim. né? Imagino que agora também, cada dia, você evolui cada vez mais. Uhum. Mas é legal você passar pela faculdade para perder o medo do julgamento, da crítica, melhorar sua autoestima. Falar, poxa, eu sou formada nisso, então óbvio que eu vou fazer coisas legais, sabe? Exato. Porque eu já falei com designers que queriam mudar de área porque tinha muito medo de não ser bom o suficiente, de não gostarem da arte, medo de mandar currículo para a empresa e achar que a empresa não ia Esse é gostar o do pior erro. trabalho, sabe? E é complicado, tem que ter uma autoconfiança É, muito grande, né? e eu acho que assim, na área da arte, do design, a gente sempre são pessoas muito introspectivas, eu acho, que precisa ter um pouco disso, de querer olhar pra dentro, de se entender. E aí você tá ali no seu processo criativo. E é difícil, porque às vezes no começo da faculdade em tudo, assim, até hoje, eu coloco minha alma ali. É pra fazer uma embalagem, então eu vou estudar tudo que eu posso, entrar no universo. E aí, às vezes, eu criava o meu universo. E como que alguém tá aqui criticando o meu processo? E aí, acho que com o tempo a gente vai perdendo isso, né? Assim, as pessoas vão criticar. E tá tudo bem. Você tem que aprender a também ter essa autocrítica. Porque às vezes tem uma romantização gigantesca do processo criativo, assim, o artista, ele pode fazer o que ele quiser. E aí, nisso que sai muita bobagem, né? Até às vezes não de coisas não boas. Mas às vezes sem sentido mesmo, porque não tem esse Não crivo, atende o né? cliente, talvez, né, Débora? Que a pessoa está esperando uma coisa e você está com uma visão diferente. E é importante que o cliente fique satisfeito, né? Claro que tem que ter sua carinha, sua assinatura, mas tem que Sim. atender aquela E com necessidade. o tempo também, por exemplo, se eu não tivesse começado, exposto, eu não saberia como mexer, como lidar com o cliente, qual era a linguagem que eu teria que ter com o cliente. Então, eu lembro, assim, aqui em Portugal não é comum as pessoas trabalharem durante a faculdade. Eles trabalham só, vão começar a trabalhar depois, talvez, do mestrado, entrar em uma empresa, né? Mas, como eu sempre trabalhei por conta, né? Sempre fui freelancer, eu lembro que no começo da minha faculdade eu era a única que trabalhava. Então, às vezes, eu via
que eu tinha um pouco mais de desprendimento, eu ligava menos. Ah, teve um trabalho Uhum. ruim, vai ter que fazer. Ah, que pena, também já ouvi 500 não. Esse é mais um que eu tô ouvindo Faz seu. parte. Então, Aham. seguimos, né? Então, eu acho que também tem uma coisa, talvez aqui cultural, mas quem entra na faculdade não se dispõe a trabalhar, nem que seja para fazer coisas pequenas, só para talvez nem pagas, mas que você consiga ter uma visão do outro, né? Eu acho que é muito enriquecedor, assim. Que legal. E hoje você é só freelance, você pretende ficar assim, você pretende trabalhar numa empresa? Qual é o seu plano de carreira? Uhum. Hoje eu sou freelancer, mas eu também sou sócia de um estúdio de design, né? Eu e mais uma pessoa, a gente faz só focado em identidade visual. E aí nisso a gente está Legal. querendo escalar um pouco. Mas Uhum. antes, quando eu resolvi que eu ia ser freelancer, eu entrei, fiz um curso, até uma indicação chama Ubuntu. Eu fiz era um curso, era Finanças para Criativos. Então ele fala, olha, o criativo ele tem dificuldade de nomear os gastos, ele tem dificuldade Ficar, disso, disso, disso. Então vocês têm que sentar, abraçar a planilha do Excel e serem amigas, fazerem as pazes. Então eu acho que procurar coisas que me permitam ser freelancer. Hoje eu não trocaria, apesar de ter o estúdio, né? Eu não entraria hoje numa empresa, porque hoje eu faço o meu horário, o meu tempo, eu consigo me sustentar com isso, e o plano claro, crescer na área, mas mantendo o meu nome e conseguindo ter essa rotina, né? Então, é algo que, às vezes, entrando numa empresa, você vai ter algo fixo e seguro, mas eu nunca joguei pelo seguro. Então eu falei, então não vai ser agora. Hoje a gente constrói a segurança de outro jeito, né? Então tenho a reserva de dinheiro, tem outras coisas que me dão segurança. Talvez não seja uma pessoa me dando meu salário, seja várias coisas. E isso acaba que abre a chance, talvez, de eu ganhar mais, porque eu não tenho esse salário, né? você Então, pode talvez trabalhar para não, 20 me dá a empresas no mês, chance. né? Exato. Legal, é isso aí, Débora. E assim, como que você teve a ideia de criar o Instagram? Você tinha o blog quando você era novinha, então você sabia que tem que divulgar, você tem que tem que aparecer para alguém te ver, né? Imagino que era essa a sua ideia do blog. Como que foi assim começar não sei se você tem TikTok também ou só Tenho. Instagram, como é que você trabalha a rede social? Assim, eu tenho esse Instagram meu hoje há 5 anos, só que até o final do ano passado eu não tinha nem 2.000 seguidores. Hoje eu tô com 58, eu acho, com 58 mil, e realmente eu vejo que ou você investe ou você investe. Porque eu não consigo divulgar a minha. Eu até estava falando com uma cliente que ela, assim, não tem mais WhatsApp, não tem mais Instagram, não tem nada. Eu falei, eu não consigo imaginar minha vida fora, minha vida profissional fora das redes sociais. Porque hoje, absolutamente todos os meus clientes vêm pelas redes sociais, ou vêm por indicação de alguém que viu. E eu sempre entendi que eu ia precisar, mas eu fui procurando ajuda, de pessoas que entendessem, que conseguissem me auxiliar nisso. Então, hoje, com a parte de influência, eu tenho uma assessora que me ajuda com isso. Então, eu acho que é interessante você entender que as redes sociais talvez seja chato produzir conteúdo. E para mim era muito chato antes eu falar, eu tenho que fazer meu trabalho e mais isso. E até era uma coisa que muitas pessoas que trabalham assim com design, com criação, falam, meu processo criativo ele está sendo só pro Instagram. E pode ser, e às vezes isso vai ser maçante e você acaba perdendo, né, às vezes o sentido do trabalho, porque, tem que fazer algo que é muito compartilhável, tenho que fazer algo que vai viralizar. Mas Viralizar, né? também Tá. tem a questão de, hoje, se acaba o Instagram ou se acaba o TikTok, como que eu vou divulgar? Então eu falei, tenho que fazer as pazes, parar de odiar, começar a entender como funciona o algoritmo. E aí, mais ou menos uns 2 anos, eu comecei a investir mais, de estar mais presente, mesmo, mas assim, mesmo quando eu tinha 800 seguidores, 1.000 seguidores, é o mesmo tratamento que eu dou, sabe? Tipo assim, eu não acho que os números, ok, eles são muito importantes, claro que me abriram muitas portas, só que eu tenho sempre penso, tem pessoas aqui por trás vendo, e se tiver 100 pessoas, eu ainda vou querer divulgar meu trabalho e mostrar e ter uma conexão, né? Não é só na questão de vender.
é de criar uma conexão com o público mesmo. E respeitar quem tá ali escolhendo te acompanhar, né? Legal, é Então, um portfólio, né, que você deixa público lá também, para as com pessoas certeza. saberem quem você é. E é legal que tem a sua história, né? Tem tudo lá, né? Além de você, pessoa física, né? Você, Débora, tem Sim. muita coisa nas suas criações. Então, assim, é muito bacana. Na hora que eu encontrei o seu Instagram, eu acho que foi no Rio, estava lá passando, aí eu vi o Panetone Balduco. Aí eu vi que até a Balduco Aham. comentou o seu Panetone. Falei, É, putz, olha que legal. sim, eu subestimei muito aonde conseguiria chegar. Mas se você surfa na onda, acontecem coisas que eu não acreditava. Assim, eu tava no meu Natal, e aí eu lembro que a gente saiu pra comer depois um dia, eu falei, meu Deus, tá com 1 milhão de visualizações de pessoas que entraram no meu perfil. Então eu acho que com o tempo, até hoje eu fico assim, nossa, tudo isso de gente, como assim? Mas é muito legal, porque eu sei que não é pela venda, mas que tem ali pessoas que eu tô conseguindo mostrar meu trabalho, coisas que às vezes eu não conseguiria, eu consigo hoje, né? Então é muito legal. Rede social, com certeza. 1 milhão de pessoas olhar o seu trabalho, né? É. Então, isso muito bem. E como você teve a ideia de fazer a sua releitura de produtos, de embalagem de produtos? Então, eu no. Ai, eu tô me ouvindo. Ah, pronto. No ano passado, eu foquei muito nos retratos, né? Você até tinha comentado. Eu faço esses retratos, já fiz, acho que mais, sei lá, 150 famílias. Então, eu fazia muito isso. Só que as pessoas só achavam que eu fazia isso. E aí eu fiquei, Aham. caramba, eu quero trabalhar com mais coisas, quero trabalhar com mais marcas, conhecer gente. E talvez as pessoas olhem meu perfil e acham que eu só faço isso. E aí eu tava conversando com o meu noivo, e ele também é designer, e eu falei, como que eu. Vamos pensar aqui umas ideias e tal. E ele falou: Ah, acho que você poderia mostrar a ilustração em outros suportes. Mas seria, por exemplo, eu pego uma coisa que já existe e só mostro no vídeo. Olha como aqui funciona. Seria só algo que não seria meu. E aí a gente começou, eu falei, não, vamos aprimorar aqui essa ideia, tentar fazer alguma coisa. Eu falei, e se eu pegar essas coisas que existem e colocar minha ilustração por cima? E aí foi basicamente isso. E aí começou, como essa embalagem seria. Mas eu não achava que iria. Tipo assim, eu falava, tudo bem, meus seguidores vão ver, quem já me segue vai ver isso. E aí depois, enfim, foi crescendo, crescendo, crescendo. Até hoje eu fico assim, será que eu tenho que dar uma paradinha? Que já tem muitos vídeos Não, meus. muito legal. Mas, mas é muito legal. O feedback também, assim, eu nunca imaginaria que poderia ficar assim. Tem um comentário que eu nunca esqueço, que era uma mulher, ela falou assim, que a filha dela ela era pequenininha, e ela falou assim, minha filha quer ir no seu supermercado, ver todas as embalagens. Aí eu falei, tudo bem, compensou os outros comentários não tão legais assim. Mas tem gente que fala mal, eu não vi nenhum comentário Ah, negativo, mas assim, acho que no começo tinha mais, mas no sentido assim, talvez as pessoas tenham muito apego pela embalagem e querem defender isso, né? Mas foi legal também com o tempo ver que realmente entendeu o porquê eu tava fazendo, porque é muito mais um exercício criativo do que eu falar, olha, essa embalagem é horrível, eu vou fazer melhor. ai, Não, não é nada acredito. disso. É. Mas aí acho que as pessoas foram entendendo. Então, quando alguém comentar algo ruim, logo em seguida alguém já vem comentar: Olha, acho que você não entendeu a proposta dela. Aí eu fico assim: Isso, vamos lá, tá tudo bem. Maravilha. E assim, né? Você falou que tem uma empresa também que você é sócio e faz identidade Uhum. visual. Para quem não sabe o que significa isso, né? Então você trabalha como exatamente? O que é a identidade visual de uma marca, né? Eu vou chegar para você, eu sou daqui a carreira. Aí eu falo, Débora, eu quero que você faça minha logomarca, eu quero que você crie aí um design para a gente usar aqui na Que Carreira. É assim? Aí você cria logo, cria as cores, as letras, como é que é o seu trabalho? Então, a identidade visual é tudo que visualmente vai mostrar, por exemplo, a sua intenção com a sua marca. Então, talvez a fonte que você vai usar vai representar alguma coisa, vai atingir um público específico. Então, a gente constrói toda a parte visual que vai representar, então, a sua marca. Então, vocês precisam de um logo para estar no Instagram, para estar no escritório. Então, como que esse símbolo, né? Ele vai se adaptar a diversos suportes. Então, é algo que
não é do meu gosto, de tipo assim, eu acho muito bonito esse símbolo aqui que eu tô te mostrando. Tem que ter um estudo, então a gente faz um briefing com um formulário bem gigantesco, assim, de tipo, como você se vê daqui 5 anos? Como que você quer se mostrar para as pessoas? E tudo isso vai impactar diretamente na criação. Então, a partir disso, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou entender o seu público, eu vou entender, eu quero chegar. Hoje eu sou uma empresa que acabou de começar e eu quero chegar nesse nível. Então, a gente vai entender como que, com a identidade, com as cores, com a sua comunicação, você consegue escalar e chegar nesses lugares, sabe? Então, é Legal. basicamente isso. Porque as marcas têm que ter uma personalidade, elas têm que passar, né, alguma coisa, ela Uhum. tem que transmitir. Se é uma marca que é mais inovação, mais criativa, mais sólida, mais acolhedora, e tudo isso por meio das cores, das letras, do desenho, você consegue traduzir, né? É, E a gente percebe que é super importante que as marcas tenham esse cuidado. Então, quem tem uma empresa e gostaria de mudar a logomarca, né, ou mudar é. a identidade como um Uhum. todo, né, pode falar com É, você. sim, mas eu vejo muito que tem crescido essa preocupação, porque as pessoas estão ficando mais conscientes. E acho que isso é sempre algo que eu falo. Você tem tem uma única chance de causar uma boa impressão. Então, se a sua marca de cara já não representa isso, você vai perder seu cliente. Então eu vejo a sua cor, eu não gosto, não faz sentido. Eu quero uma coisa premium. E aí eu vejo um logo que não faz sentido com nada disso, você já perdeu por Incomunica, ali, né? né? Com Sim. certeza. Maravilha. E tem assim, na faculdade você aprende, então, essa parte de posicionamento de marca, um pouquinho de marketing. Tem essas matérias na faculdade? Bem, eu tive de identidade visual uma matéria e uma matéria de marketing. Mas, de novo, assim, é a base da base, também não é muito aprofundado, mas aí você consegue pegar esses preceitos, igual a gente estava falando, né? Pega esses Uhum. preceitos, essa base e vai atrás. Então, eu pesquisava bastante isso que eu aprendi, como eu consigo melhorar, o que mais tem disso para eu aprender, né? Então, tem a base, eu consegui escolher algumas matérias focadas nisso. No final da faculdade, eu queria aprender mais sobre isso. Então, até você consegue ser ouvinte em algumas matérias e aprender, né? Nesse sentido. Legal, maravilha. Então, assim, a sua preocupação inicial de fazer designer era o salário, que é muito comum. Aqui na Que Carreira, a gente ajuda as pessoas a encontrar a profissão certa. E tem muita gente que tem um dom muito legal, que gosta muito de arte, mas pensa, eu vou usar isso como um hobby, eu preciso fazer uma faculdade Uhum, tradicional para me manter financeiramente. Isso é um grande erro, é um grande equívoco, porque o mercado está super competitivo. Se você exato. faz um curso tradicional achando que vai ter segurança, o mercado Nem de por trabalho está isso. lotado de pessoas, você vai ter dificuldade para conseguir emprego, vai ter dificuldade para ser bem remunerado e sua vida vai ser ruim. Porque Uhum. imagina Não você vai ser feliz. advogada, Não Débora. consigo. Imagina você fazendo direito. Você gosta de desenhar, de cor, de criação, de coisa mais leve, de coisa que você possa improvisar, enfim, dar vazão à sua intuição e tudo Uhum. mais. O direito não, é preto no branco, é escrever, é estudar e é aquilo. Sim, Né? Então, assim, tem que pensar no que você vai gostar, porque não o resto da sua vida, mas é um tempo da sua vida considerável que você tem que ser feliz, né? Não dá para sim. ficar ignorando o seu talento. É. E sendo criativa como você é, né, de colocar seu portfólio em rede social, a chance de vir pessoas querendo pagar pelo seu trabalho, às vezes pagar muito bem, e você Uhum. ganhar mais do que talvez um médico ou um advogado, é possível, é viável também, Sim. né? Eu acho que isso foi um dos pontos quando eu decidi que eu ia fazer design, que eu não consigo ficar infeliz. Então, mesmo que eu faça essa faculdade, talvez eu nem consiga ganhar dinheiro, porque eu não vou conseguir me dedicar, não vou conseguir ir além. É assim, eu funciono muito ou eu tô 8 ou 80. Ou eu ligo 100% para aquilo e eu tô realmente imersa, ou se é para esquecer, eu esqueço. Então, tipo assim, não ligo tanto, né? Então, talvez se eu Uhum. tivesse entrado em uma outra faculdade, talvez eu não teria ido atrás tão rápido de me colocar no mercado de trabalho, tentar me consolidar nisso. Então, realmente, eu vejo que hoje eu não me arrependo nem um pouco de ter arriscado entrar numa faculdade menos tradicional, porque é isso. Talvez não fosse feliz, não conseguiria fazer as coisas, né? Maravilha. E tudo é difícil, na verdade, né, Débora? Você falou, tem que fazer meu trabalho, fazer material para rede social. Uhum.
Mas tem que escolher o difícil que você quer. O difícil que te dá mais Exatamente. prazer ou o difícil que é só tortura, né? Que é Exato. só... E é bacana isso. Então, o seu trabalho de rede social, a gente percebe a mesma coisa. Arquiteto, médico, advogado, todo mundo tem que fazer um portfólio na rede social, Uhum. porque, né, as pessoas estão muito digital, assim, muito dentro do Instagram, por exemplo. Então, é Sim. mais provável que te encontre no Instagram do que te encontre numa loja na É, rua, né? Porque eles passam na rua dirigindo e não repara na fachada da loja, mas no exato. celular, né, no Uhum. Instagram, pode ser que sim. E você tem TikTok também, você falou, né? Tenho. Lá, antes eu tinha muito preconceito, que eu achava assim, eu não vou entrar pra fazer dancinha, não tem como isso acontecer. Mas hoje eu vejo que é uma plataforma que consegue ter um algoritmo um pouco mais inteligente do que o Instagram, então ele entrega para mais pessoas e pessoas que realmente são tão interessadas nisso que você está fazendo. Então, da embalagem é muito difícil chegar alguém falando super mal, porque assim, não conhece nada. Então, talvez é só achar ali o caminho, o algoritmo ele vai entendendo o que você gosta de consumir. E para mim, criadora de conteúdo lá, eu vejo que ele consegue direcionar melhor, né? Então, também tem isso. Quais redes sociais eu tenho que estar presente, né? Não só o Instagram. Então, sim, mas tô lá. Maravilha. E assim, Dé, para o futuro, você acha que a sua profissão vai mudar muito? Ou você vai mudar, talvez, as ferramentas que você usa para desenhar, que vão ficar cada vez mais sofisticadas? Você acha que é capaz que um robô faça o seu trabalho? Um Uhum. robô nunca vai ser criativo, né? Então, isso não dá. Mas você acha que existe algum risco da sua profissão passar por alguma dificuldade? Como é que você vê? Assim, eu acho que a dificuldade é eu não me adaptar às novas tecnologias que eu vou ter para mexer. Mas, por exemplo, tem uma nova tecnologia agora, eu esqueci o nome, mas é tipo um robô que você fala, olha, escreve para mim uma carta de emprego. E ele escreve, tipo assim, super pessoal, como se fosse você mesmo. E aí as pessoas do mercado da criação falaram assim, a gente vai perder nosso emprego, olha, esse robô, o que a gente consegue. Esse é o É robô um não, né? chat É, GPT, né? isso Perfeito. daí que eu nem decorei o nome. Uhum. Mas, ele vai conseguir fazer mais rápido, vai cobrar menos. E eu nem sei como que é o pagamento, mas com certeza é menos do que se fosse uma pessoa fazendo. E aí eu entrei numa discussão assim, gente, não tem a mínima chance da gente perder o nosso posto, porque tá bom, ele pode reproduzir algo, fazer algo, mas que nem eu te falei, talvez hoje eu não tenha a melhor técnica, mas eu tenho uma ideia. E a minha ideia nenhum robô vai conseguir ter. Então, acho que as empresas, as grandes empresas também, quando forem contratar, ok, tem algumas coisas que contratar essa tecnologia vai facilitar em certos aspectos. Mas eu acho que a nossa profissão é muito difícil de deixar de existir por causa da ideia, porque não é só a criação em si. Criar, que nem eu falei, todo mundo consegue criar. Mas qual que é a ideia por trás? Como que eu consigo fazer isso uma ideia, né, boa? E ainda mais Uhum. agora que eu acho que as redes sociais têm crescido muito. Então eu vejo quem trabalha com design e não consegue mostrar isso nas redes sociais acaba perdendo, porque o seu público-alvo tá bem aqui. Tipo assim, quem tá querendo te contratar, quem valoriza isso, né, tá consumindo conteúdo. Então, eu acho difícil. Eu concordo com você, Débora. Eu acho assim, o robô pode ajudar, né, como uma ferramenta para você desenhar mais rápido ou conseguir colocar suas ideias no papel com Sim. texturas, com mais, sei lá, talvez em realidade virtual, imersiva, em 3D, não sei como é que isso vai acontecer. Uhum. Mas eu acho que o seu trabalho é criar marcas, né, criar desenhos super personalizados, pensando no público, pensando na identidade, do que aquela marca Sim. quer transmitir. Enfim, você tem que fazer várias conexões com tudo que você aprendeu na faculdade, na vida, com pesquisa de mercado, com briefing, para Sim. fazer algo customizado sob medida. Nenhum robô vai conseguir fazer algo tão individualizado e artesanal, sabe? Claro Sim. que o robô pode replicar, como existe hoje, né? Você entra na internet, tem várias plataforminhas, você paga tipo R$ 50 e tem um logo, mas é um logo que vai ter 200 pessoas com o mesmo. 200 é pouca, né? Sim. 100.000 pessoas com a mesma logo que a sua. Uhum. Então, quem quer realmente passar uma imagem diferente, quem quer comunicar alguma coisa, tem que ser um profissional, né? Uma pessoa humana para fazer isso. E eu até brinco
que hoje em dia quem me contrata tá pagando pelo meu repertório, não só pelo que eu consigo oferecer, mas tá pagando todos os investimentos que eu já fiz. Então, às vezes, quando falam, eu acho que o seu preço tá um pouquinho acima. Assim, eu não vou falar isso diretamente pra pessoa, eu vou falar, ok, respeito, né? Talvez não esteja no seu orçamento, tudo bem, seguimos. Mas tem muita história por trás, teve horas de dedicação em curso, na faculdade, e até mesmo assim, viagens. Quando você viaja, você se expõe, e você tá pagando pelo meu repertório que eu adquiri estando e me expondo a essas coisas, né? Então, até não tem como um robô conseguir Fazer. transmitir isso. Eu concordo, tenho certeza disso aí também. E você falou do valor de orçamento, né? Você no começo tinha dificuldade de passar o valor, assim? Muito, Ou você acabava muito. reduzindo muito o valor? Ele vai achar caro. Como que Sim. você consegue ter segurança para passar um orçamento e falar, é esse o valor que eu cobro? Então, isso sempre, até, não vou falar pouco tempo, mas até um tempo atrás, era uma coisa muito difícil pra mim, porque eu falava, por que que a pessoa vai me pagar isso? Por que que ela vai tirar do dinheiro dela pra me pagar isso? Até quando eu coloquei na minha cabeça, ninguém tá me fazendo favor nenhum, ninguém está sendo obrigado a me pagar pra fazer Aham. isso. E eu tenho acho que quando as contas chegam, né, a gente perde o medo. Porque antes, quando eu morava com os meus pais, né, eu não precisava pagar nada. Tudo bem, não quer me pagar. Eu posso fazer aqui, porque é só pelo dinheiro, é só pelo dinheiro que eu vou sair com meus amigos, não tem nenhum problema. Mas eu acho que com a maturidade também vem a questão, até do que a gente tá falando das críticas, né? Isso talvez seja uma espécie de crítica. Mas quando às vezes eu recebo os nãos do meu orçamento, eu não penso, o meu trabalho é ruim. Eu penso, esse não é meu público ideal. Você não é meu cliente ideal. Porque meu cliente ideal, ele tem esse dinheiro, ele valoriza isso e vai conseguir fechar comigo. Então, talvez hoje você não seja meu cliente ideal, talvez mais pra frente você consiga ser. E tudo, não é um problema comigo, com o meu trabalho. Eu vejo muito isso, mas eu sinto que as pessoas cada vez estão mais respeitosas. Então, eu passo um orçamento que não tá em cima, não tá no budget da pessoa. Ela vai falar, eu não desmereço o seu trabalho, mas se eu te pedir para abaixar o preço, eu vou estar desmerecendo. Então, eu só prefiro falar que eu não consigo pagar agora e depois a gente conversa. Então, eu acho que é muito isso. No começo, quando a gente tá iniciando, começando a vender as coisas, a gente acha que qualquer preço é preço. Mas quando você coloca um preço baixo, você não tá só de se desvalorizando, você tá desvalorizando toda a classe de designers, porque na próxima vez que esse cliente. Hoje você abaixou esse preço para esse cliente. Da próxima vez que ele for consumir com alguém, ele vai pedir de novo e ele vai achar que sempre é um preço baixo que tem que pagar. Então, quando eu falei muitos nãos, né? Assim, esse preço pode abaixar? Não, porque eu sei, eu posso. Talvez o dinheiro para mim fosse bom naquela hora, mas eu sei que a longo prazo esse cliente ele vai me ver de outro jeito se eu só abaixar o preço, né? E Então, às vezes baixa o preço, dá um descontinho, isso já aconteceu com você. E é o cliente mais trabalhoso, porque ele vai demandar mais exato. horas, mais É porque estresse. realmente para ele pagar aquele valor é muito difícil. Então ele quer exigir tudo que tiver direito naquilo. Não tiro a razão, mas quando o cliente ele quer muito, eu tenho certeza que vai ser um cliente difícil assim. Acontece mesmo. E, Dé, agora uma dica, né? Assim, o que que você falaria para um estudante que está no ensino médio, gosta de artes, mas tem esse pensamento, putz, mas eu vou conseguir sobreviver com essa minha formação? O que que você falaria para esse adolescente? Eu falaria assim, se a sua família consegue te apoiar nisso, tem que ir de cabeça. E tem que, se você vai trabalhar com isso, em qualquer profissão, você tem que pensar, eu vou ter que ser o melhor nisso. Então, hoje, eu sei que só design, só eu saber muito de design, não vai me adiantar muito. Eu tenho que saber sobre empreendedorismo. Porque senão o meu negócio não cresce. Ou eu estando numa empresa, eu preciso também fazer por merecer para estar ali, né? Então, eu acho que invista, se exponha, vá em exposição, tudo que tiver gratuito ou se você puder pagar, vá em cursos, faça cursos livres e vá aumentando o seu repertório para quando você for criar, você ter essa bagagem que vai te ajudar a criar de uma maneira mais criativa, mais ampla e não passa fome, tá? Já é uma coisa que todo mundo fala, ninguém passa fome É, com design. Quem quer, quem se dedica, não passa fome com isso. Muito pelo contrário. se for empreendedor, né? Eu acho que essa é a grande palavra que você falou, né? De mostrar o seu trabalho, colocar um portfólio legal, se Uhum. comunicar, né? Ter uma pessoa que fala com muita gente, conhece muita gente, isso tudo ajuda, né? Sim. A fomentar o seu negócio.
Porque se você não tivesse uma rede social, daí quem que ia saber que você é uma artista? Quem que ia conhecer o seu trabalho, ia pagar e valorizar? Ninguém. Então tem que expor, né? Tem que criar conteúdo, tem que mostrar aqui na rede social para qualquer profissão, para Sim. você conseguir ter sua agenda, conseguir ter pedidos, conseguir ter clientes, né? Então Uhum. é uma dica bem legal mesmo. Sim. Maravilha. Daí tem mais alguma dica, alguma coisa que você gostaria de falar para quem está pensando em estar na sua carreira? Ou assim, talvez uma habilidade que é importante ter para ser um bom designer, enfim. Ah, eu acho que é ser muito curioso. Eu acho que nessa profissão, não só pelas tecnologias que toda hora tem uma nova, mas eu acho que o curioso ele chega mais longe, né? E faz mais sentido viver a vida sabendo as respostas. Então, sempre que tenha muita cara de pau de perguntar, eu sempre paro as pessoas na rua. Ah, tô tomando. Eu gosto muito de sair pra tomar café sozinha. Sem ter alguém perto, tá mexendo com alguma coisa, assim, de design, mexendo no livro. Eu não sou nada tímida, então eu já falo, ai, tudo bem, você trabalha com isso? Sei o quê. Tipo assim, me exponho ao máximo de coisas que eu posso, porque talvez seja só uma pessoa que eu vou conhecer, é mais uma história que eu tenho Não vai contato. perder, de forma alguma, né? Eu sempre penso assim, eu não estou perdendo nada me expondo a isso. Conhecimento nunca é demais, sempre te leva a lugares muito maiores. Então, para mim, o que eu posso ir? Posso ir em todas as exposições? Eu tenho esse tempo livre, então vou aproveitar. Ainda mais quando ainda está estudando, não tem que trabalhar, tem que aproveitar totalmente essas oportunidades. Maravilha. E você acha que tem que ser bom de desenho? A faculdade ensina técnicas para conseguir desenvolver ou tem que ser previamente bom? Não precisa ser bom. Na verdade, tem muita gente que hoje, formada em design, não sabe desenhar. Você não precisa. A gente fala que o designer, ele não é artista, né? Ele é projetista ou resolvedor de problemas. Porque você precisa ter uma mente com técnica, né? Com os porquês. Mas você não precisa saber desenhar. Ajuda a se expressar? Ajuda, mas hoje você pode ser um designer e mandar alguém. Mandar não, né? Contratar alguém para fazer talvez o seu 3D, as ilustrações que você precisa. Talvez ser bom em algo, especialista em algo, né? Mas não precisa saber desenhar. Ajuda, mas a faculdade, se quiser, te ensina. Maravilha. Ah, obrigada, Dé. Adorei conhecer a sua trajetória. E assim, você está em Portugal, você vai ficar aí? Você tem planos de voltar para o Brasil? O que você vai fazer daqui para frente? Então, eu não tenho planos hoje. Assim, a minha. Voltando. Quando eu me mudei, eu tinha certeza que assim que acabasse a faculdade, no dia seguinte, eu já tinha falado com meus pais, ó, no dia seguinte você pode ter certeza que eu tô em casa. Só que aí eu vi que Acho que aqui eu não. consigo. Quem conta, né? Mas eu acho que eu consigo me expor, eu me sinto que eu consigo me expor mais nessas situações que eu gosto, consigo ter mais contatos e vivo um estilo de vida que talvez eu não conseguiria viver. Tipo assim, eu gosto de sair muito sozinha, gosto de fazer muita. Tipo assim, não gosto de me prender, gosto dessa segurança que aqui me proporciona. Mais do que qualquer outra coisa, hoje eu valorizo muito isso. Então, talvez a longo prazo eu volte, mas hoje, não consigo me ver voltando. Ah, e você pensa em ir para outros países da Europa? Talvez. Penso para fazer um mestrado. Não sei exatamente onde, talvez Alemanha, Espanha, assim, para fazer um mestrado, mas enfim, gostei muito aqui de Portugal. Essa Como aqui é minha mãe. enganar? Fomos Ah, enganados. que bonitinha. Mas, enfim, talvez outros países, mas sempre voltando para cá, provavelmente. Ai, maravilha. Espere ir para Portugal te visitar, então. Meu pai é português, Aguardarei. mas eu adorei falar com você, adorei te conhecer Obrigada. melhor. Desejo muito sucesso, viu? Obrigada pra vocês também. Obrigada pelo convite. Imagina, até mais então. Boa noite, um Até, beijo. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.